Boa noite, amados da minha vida. Que bom estarmos sentados aqui à mesa hoje para poder juntos crescermos mais uma vez na Palavra de Deus e estudarmos a respeito da Sagrada Escritura, que é vida, que é capaz de transformar a nossa história. Seja muito bem-vindo você que vai participar pela primeira vez aqui do estudo bíblico, lembrando que nós estamos estudando o livro de Juízes, e Juízes é um livro extraordinário que nos conta sobre homens e mulheres que Deus levantou para confundir os fortes e para também ser um sinal da providência, do cuidado de Deus diante de um povo que muitas vezes, a maior da parte delas, não obedeciam ou não se prostravam diante do Senhor. Eu já peço a você para que você deixe já o seu like e compartilhe esse vídeo. Nós hoje iremos aprender sobre Débora, a quarta juíza em Israel. No estudo precedente, nós estudamos a respeito de Aúde ou Eude, o canhoto. Nós vimos que Deus ele é capaz de dar a Israel a vitória independente daquele que impõe a espada. Logo em seguida, eu tive que contextualizar você falando um pouco da história de Caleb. Se você gostou, se você não conhecia Caleb ou então não tinha aprendido desse modo, profundo que nós temos aqui de poder ensinar, escreva aqui nos comentários qual tem sido a sua experiência ao estudar a palavra de Deus. Amém? Lembrando que esse estudo bíblico ele vai ficar gravado aqui no canal e você pode compartilhar com outras pessoas. Seja bem-vindo. Vamos começar então o nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de todos os dias, Senhor, podermos nos deleitar e experimentar a manifestação da Tua presença em nossas vidas. Obrigado. Obrigado, Jesus, por cada irmão de anjo, por cada um que vem aqui nessa live hoje com o desejo de poder estudar a Tua palavra. Ilumina o nosso coração, revele para nós, Senhor, os Teus segredos escondidos aqui, atrás desses versículos, atrás das palavras que o Senhor inspirou ao autor sagrado para poder escrever Juízes, e traga para a nossa vida hoje a Tua presença, a mesma força que o Senhor trouxe na vida de Débora, para que possamos enfrentar os nossos inimigos com coragem e entender que ainda Tu és Deus e que cuida de cada um e que combate as nossas guerras. Vamos rezar uma Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendito e louvado seja Deus, nosso Senhor. Amém. Bom, pegue sua palavra comigo lá em Juízes capítulo 4. Juízes, capítulo 4, versículos de 1 seguintes. Juízes, capítulo 4, versículos de 1 seguintes. A palavra de Deus nos diz assim. Já achou? Já conseguiu achar aí na sua Bíblia? Tente achar, para que nós possamos meditar juntos. A palavra diz assim: Depois da morte de Aúde, os israelitas recomeçaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou a Jabim, rei de Canaã, que reinava em Assor. O chefe de seu exército era Sísara, que habitava em Harazete-Goim. Então os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro
e tinha oprimido duramente os israelitas durante 20 anos. Veja, Jabim tinha 900 carros de ferro. Minha gente, isso é muita coisa. E por 20 anos oprimiu Israel. Nesse tempo, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, julgava em Israel. Ela tinha a sua sede à sombra de uma palmeira, a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim. E os israelitas vinham a ela para obter justiça. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoém, de Sedes em Naphtali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel não te ordenou? Vai, reúne o monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dentre os filhos de Naphtali e os filhos de Zabulon? Não atrairei a ti na torrente de Quizon a Sísara, chefe do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e não o entregarei em tuas mãos? Baraque respondeu: Se tu vieres comigo, eu irei, mas se não vieres comigo, não irei. Débora lhe disse: Irei, pois, contigo, porém no caminho que seguires, a honra da vitória não será tua, porque é nas tuas mãos, é nas mãos de uma mulher que o Senhor entregará a Sísara. Então Débora se levantou e com Baraque foi a Cádiz. Baraque convocou Zabulon e Naphtali em Cádiz, e 10.000 homens subiram, e Débora subiu com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Temos aqui essa imagem de Baraque, que vai até Débora para pedir-lhe ajuda, debaixo da palmeira, essa mulher que julgava Israel. E nós temos aqui um diálogo impressionante. O diálogo de um general de guerra, de um homem adestrado em armas, que diz para uma mulher: Eu não vou para a guerra se você não vier comigo. Vamos contextualizar, vamos aprender quem é Débora? Então, muito bem. Amados, Débora, como eu disse a você, o seu nome significa abelha. Então o nome Débora, se tem alguma Débora aqui, parabéns pelo seu nome, significa abelha. Ora, o que a abelha faz? Vamos já pegar aqui o significado do próprio nome de Débora que demonstra sua missão. A abelha, ela organiza a colmeia, né? A abelha, ela trabalha em unidade. Ao mesmo tempo que produz o mel, que produz a papa real, ela tem a abelha, na verdade, é uma sociedade. Uma sociedade a qual nós podemos ver como uma sociedade linda. Claro, do reino animal, é organizada. E as abelhas, elas cuidam também, sejam dos seus filhotes, sejam também da sua progenitora, que é a rainha, a abelha rainha. Mas a abelha também, quando uma só é ferida, todo o enxame, todas as outras, vêm em auxílio dela para poder ferroar aquele que foi ousado em mexer com a abelha. Então, mexer com a abelha é mexer com a colmeia inteira. Bom, Débora, ela é a quarta juíza em Israel. E aqui o texto começa dizendo para nós que depois da morte de Aode, os israelitas recomeçaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Lembre-se sempre que o fazer o que é mal aos olhos do Senhor, e eu vou sempre lembrar você disso, é essa imagem aqui, é entregar os seus filhos, é adorar deuses falsos, é colocar a sua vida nas mãos de demônios. E portanto aqui nós temos Israel que começa de novo, depois de 80 anos em paz, da vida de Aode, que esse homem canhoto que você já estudou, Deus concedeu a vitória contra aquele rei tirano de Moabe. Agora Israel, depois de 80 anos, depois de 2 gerações, se esqueceu do que Deus é capaz de fazer. E aqui começa de novo a se misturar com o povo da terra e começa a adorar Baal, Azarés,
as Astarote e tudo mais, entregando-se às orgias, entregando-se à falsa e à idolatria, a falsa adoração e a idolatria. Todas as vezes que Israel abandona o seu Deus, como eu já disse para você, Deus não obriga você a estar com Ele. O Senhor não nos obriga a estarmos com Ele e nem mesmo sermos arrastados. O que Deus deseja em cada momento da nossa vida é que nós tenhamos a coragem de ter o Senhor como único Deus, mas voluntariamente buscando estar na presença dEle. Então o Senhor entrega Israel a Jabim. Esse Jabim era um chefe, ele era o rei de Canaã. E aqui você tem um dado importante para dizer como ele era poderoso. Ele tinha, naquele tempo, a Idade do Ferro, 900 carroças de ferro, aonde os seus cavalos puxavam. Você pode imaginar essas carroças que eram como tratores, né? Porque nas rodas tinham pontas de lança que, quando ia rodando, se passasse na sua perna, triturava a sua perna. Então você imagina 900 carros de guerra alinhados contra uma infantaria que só tinha escudo e couraça. Você não consegue lutar, por mais que você tenha uma espada e um escudo, você nunca vai conseguir a força de um cavalo. Agora você imagina 900 cavalos vindo contra você. Quando Jabim e seu general Císara entrava dentro de uma aldeia, invadia uma terra em Canaã, se dizia que a terra tremia. Já de longe se escutava o tremor da terra, e não era terremoto, mas sim os carros de guerra chegando para poder destruir. Então nós temos aqui já uma realidade. Israel tinha 10.000 homens para lutar contra um exército numerosíssimo. E não somente um exército numeroso em infantaria, mas um exército numeroso, talvez o maior de seu tempo, em carros de guerra. Então os soldados estavam com medo. Bom, nós vamos ver aqui também que Israel já não aguenta mais ser oprimido por esse povo, pelo rei Jabim e pelos cananeus. E Israel clama a Deus, pedindo a Deus para que Deus possa libertá-los. E todas as vezes que Israel clamou, Deus não deixou de socorrer. Aqui é uma coisa que nós aprendemos já. Por maiores que sejam os nossos pecados, por maiores que sejam o nosso afastamento de Deus, e que o nosso coração esteja frio diante dele, todas as vezes que você clamar a Deus, Deus não vai ficar impassível diante do teu sofrimento. Nunca pense que Deus não escute as tuas orações. Eu sempre uso essa frase, sempre digo isso aqui. As nossas orações são coisas sérias. Escreva aqui nos comentários. A minha oração é coisa séria. Quando Israel clamou, Deus suscitou um libertador, uma libertadora, que era essa mulher. No tempo em que Israel clama a Deus, a palavra diz para nós que Deus suscita uma mulher. Eu quero colocar essa foto dessa mulher aqui, com os olhos fechados, em oração. Parece que ela está suspirando, trazendo um ar para dentro, né? E Débora é essa mulher que, diante dos rumores de guerra, diante dos tremores dos carros de Jabim, daquele rei, ela vai dizer: Senhor, a minha alma suspira por ti. Suspira por ti. A sua história ela está descrita no capítulo 4 e 5 de Juízes, e ela com Baraque, ela liderou os israelitas contra o domínio de Canaã. Isso mais ou menos por volta aí do 12º século antes de Cristo. Estou falando aí de 1200 anos antes de Jesus. Antes dela você tem então, como juiz foi Otoniel, Eude e Sangar. Ela é a única mulher citada no livro de Juízes que vai ter essa liderança. Preste atenção, então, única juíza em Israel entre 15, a única que vai ter é essa mulher. E sobre a sua vida nós não sabemos quase nada, mas pelos textos bíblicos nós reconhecemos que ela
era uma líder feminina. E interessante, pelo fato já de Débora ter sido registrada por uma cultura patriarcal. O que significa? Que a mulher naquele tempo, sobretudo para quem escreveu os textos de Juízes, não era contada, não tinha cargo de liderança e nem mesmo era considerada, vamos dizer, considerada nada. O fato de ter já no texto a história dessa mulher significa que ela viveu, que ela existiu historicamente, que sim, existia uma mulher chamada Débora que libertou Israel de um jugo muito poderoso, de um exército cheio de cavalos de guerra, quase imbatível, praticamente imbatível. Foi depois da morte de Eude que Israel começou de novo, a pecar contra Deus. Então o Senhor deixou com que Israel fosse entregue a Jabim, e você tem Jabim, que é o rei, e você tem o general, que é Sísara. Guarde bem esse nome, Sísara. Sísara era o general dos exércitos do rei Jabim, que tinha 900 carros de ferro de guerra. Então Sísara, além de ter um exército numeroso, ele tinha também esses carros de guerra. No versículo 4, se você percebeu, aqui diz assim, ó: nesse tempo, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel. Então Débora era casada. E é interessante que tem um jogo de palavras aqui entre Débora, mulher de Lapidote, esposa de Lapidote, ou mulher de Lapidote. Tem algo interessante. O seu marido chamava Lapidote, mas também Lapidote também era um termo usado para uma localidade. Mas a etimologia da palavra Lapidote significa acendedora de tochas ou mulher flamejante. Então nós estamos falando aqui de uma profetisa, de uma mulher que tinha uma total união. Ela era acendedora de tochas. Isso tem um significado muito profundo para nós, pelo fato que Débora, olha essa imagem aqui, ela vivia entre as palmeiras, então provavelmente aqui nesse ambiente no deserto, mas não no deserto em si mesmo, mas em um oásis. Você pode ter mais ou menos uma ideia de um oásis, que tem aí palmeiras em volta de alguma fonte de água. Então Débora, essa mulher, ela vivia, e por ser uma mulher profetisa, porque tinha comunhão com Deus, lembre-se sempre que o Senhor falava através de Moisés, depois falava através de Josué, de Caleb, depois quando o povo precisava, Deus sempre suscitava alguém. Nós, nos Juízes, nós vamos vendo que esses guerreiros, eles não somente são guerreiros de armas, de guerra, mas também são guerreiros espirituais poderosos. Eles têm uma intimidade profunda, são profetas, eles conhecem a voz do Senhor e conversam com Ele. Então, você tem aqui essa mulher de Lapidate, essa mulher poderosa, corajosa, de Lapidote, E Lapidote, como eu disse a vocês, significa acendedora de tochas. Eu gosto dessa imagem, mesmo sendo uma figura, mas demonstra aqui quando Débora, ela vai para a guerra junto com Baraque. Você vê que ela não possui armas em nada, mas o que ela tem aqui é o fato de ser uma juíza. Isso é muito forte quando nós começamos a perceber essa grandeza dessa mulher de Débora, que nos ensina que não é com a força do braço, nem com a força do carro e nem do cavaleiro, mas é no nome do Senhor. E nós temos aqui então que ela estava sentada à sombra da palmeira. Então já o seu nome, Débora, abelha, demonstra que ela é uma mulher organizada, que é uma mulher que coloca a colmeia em organização, quer dizer, Israel em organização, é ela que comanda, Ela como uma mãe para Israel. Mas também nós temos aqui a realidade de uma mulher que o seu nome, ela era casada com Lapidote, ao mesmo tempo isso significa acendedora de chamas, acendedora de tochas. Significa que essa mulher, ela era cheia do Espírito Santo de Deus. Ela era iluminada. Ela era aquela que acendia tochas. Quer dizer, as pessoas que estavam desanimadas, ela tinha a graça de acender o fogo de amor por Deus e ao mesmo tempo dar coragem nesses homens. Quando você vê aqui então o texto dizendo para nós que se aproxima dela, então
Baraque. Baraque chega para ela e diz para ela, né, lá em Ramá, em Betel, e ele vai dizer, na verdade ele não vem. Ela manda chamar, primeira coisa. Tem-se Jabim, que está oprimindo há 20 anos Israel. Esse Císara, que era terrível, estava massacrando. E o general do exército de Israel, que deveria garantir a segurança, que deveria garantir a paz, que deveria dar consolo para Israel em guerra, não estava fazendo nada. Então o que Débora faz? Mandou chamar Baraque, debaixo da palmeira de onde ela se sentava para poder julgar. Quando Baraque chega, ela chama a atenção de Baraque e diz para ele: o Senhor não te ordenou que era para que você pudesse subir a montanha? Veja aqui a estratégia. O Senhor Deus de Israel não te ordenou: vai, reúne o monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dentre os filhos de Neftali e os filhos de Zabulon? Eu não os atrairei na torrente de Quizon a Císara, chefe de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e não entregarei em tuas mãos? Veja, ela chama Baraque e diz: mas você é frouxo? O que você é? O Senhor já não te ordenou para que você pudesse ter a capacidade de reunir os homens na montanha? Ora, presta atenção. Aonde que Deus chama Baraque a reunir os homens? Na montanha. Para depois atrair os reis, o rei de Císara aonde? No vale. Porque, presta atenção, carros de guerra podem ser fortes. Carro de guerra pode ser como, por exemplo, um tanque de guerra capaz de destruir fortalezas. Mas carro de guerra, roda de guerra, cavalos não conseguem subir montanhas. Guarde bem isso. Escreva aqui nos comentários. Carro de guerra é forte, mas não sobe montanhas. Amém? O carro de guerra é forte, mas ele não sobe montanhas. Ora, Deus chama Baraque e os 10.000 guerreiros da casa de Zabulão de Neftali para primeiro ir na montanha. E você lembra que eu já expliquei para você que a montanha, ela é também o lugar onde Deus se manifesta. É na montanha, no lugar alto onde Deus está. Então, na verdade, Deus está pedindo para que Baraque vá para a montanha adorar junto com todos os seus guerreiros, porque enquanto eles estiverem adorando, Deus vai lançar a confusão entre o exército poderoso daqueles cananeus. Mas Baraque, por medo, não fez isso. Ele não vai. Então Débora o que faz? Débora manda chamar. Débora não vai na conta, ela manda chamar. Fala para ele vir aqui que eu preciso conversar com ele. E quando ela chama, é para dar uma bronca nele. Essa mulher chama a atenção daquele homem e diz para ele: você não vai lutar contra esse homem? E aí ele responde, pasme, ele diz: eu só vou se você for comigo, Débora, porque eu tenho medo. Por que ele está pedindo para que Débora vá? Porque Débora, Lapidote, tem a capacidade de acender o fogo nos corações gelados, no coração daquele que perdeu a essência da sua vida, que ficou com medo. A única presença de Débora poderia fazer com que os homens tivessem a força de levantar, empunhar suas armas e enfrentar o inimigo que fosse, em nome do Senhor. Isso é forte, não é? Isso é maravilhoso. Isso é muito forte. Débora, ela se coloca então, ela diz: tá bom, eu irei. Pois contigo, porém no caminho que seguires, a honra da vitória não será tua, porque é nas mãos de uma mulher que o Senhor Yahvé entregará Císara. Débora profetiza que não vai ser pelas mãos de um homem que o general vai vencer, mas vai ser por uma mulher. Ela está profetizando a morte de Císara e nós vamos estudar isso amanhã, como foi essa morte. O que eu quero que você entenda aqui é que Débora é uma prefiguração da Virgem Maria.
Deus não precisou de um homem para esmagar a cabeça da serpente, mas quis precisar-se de uma mulher. Nem todos os profetas, nem todos os guerreiros foram capazes de destruir o nosso maior inimigo. E é tendo o seu filho Jesus, que a Virgem Maria em Jesus pisa a cabeça e esmaga o inimigo. Então Débora, corajosa, forte, acendedora de tochas, ensina para nós que nos momentos mais difíceis da humanidade, Deus levantou homens e mulheres, mas sobretudo as mulheres, para mudar o rumo da história. São 20 anos de opressão, 20 anos de violência, de estupro, de todo tipo de abuso que você pode entender. O povo não aguenta mais, o povo suplica ao Senhor, e o Senhor prontamente levanta uma mulher. Aí vamos falar aqui a nível de força, tá bom? Não de sexo frágil, porque o sexo frágil é o homem, o sexo forte é a mulher, tá? Mas vamos falar de força, força física. O homem tem força física, não tem? Agora presta atenção. Deus escolhe a mulher que tem uma força física, não interior, física, menor do que o homem, para dizer: a mais fraca de vocês vai enfrentar o maior exército de todos os tempos, porque vocês não acreditaram. E Deus levanta então Débora. Deus levanta a abelha. A abelha, que o seu nome significa isso, ela é um animal tão pequenininho que se você bater o chinelo ela morre, mas se você acabar com a abelha, você acaba com toda a polinização no mundo e logo nós teremos um problema desencadeado aí no mundo. Então até as pequenas coisas, as coisas mais simples da vida, são capazes de destruir fortalezas. Então Deus usa Débora. E Deus quer usar você também hoje. De um modo especial, Deus está levantando você, mulher, na sua casa, para que você comece a colocar em ordem, a colocar e acender a chama daqueles que foram desencorajados. E como você faz isso? Na oração. Como você faz isso? Prostrando-se, deixando-se ser conduzida, ser conduzido por Deus. Débora vai dizer essa palavra poderosa para Baraque: você está me chamando para poder estar com você? Só que é o seguinte, Deus não vai entregar esse general poderoso nas mãos de um general como você. Vai ser através de uma mulher, para que vocês saibam, porque o Senhor é Deus. Onde estão as Déboras aqui? Onde estão as corajosas aqui? Onde estão as filhas de Maria, os filhos de Maria que foram encorajados por Nossa Senhora para poder enfrentar todo o mal? Coloque no seu comentário e escreva assim: eu sou mais que vencedor. Então, hoje nós aprendemos sobre Débora, amanhã nós iremos continuar. Amanhã nós iremos aprender como que foi a derrota de Sísara e a sua morte, como que Deus conduziu Israel para a vida e resgatou Israel através da vida de Débora. Eu quero pedir nesse momento que o Senhor possa derramar sobre a tua casa, sobre a tua vida, a força, a chama da coragem, como Ele fez na vida de Débora, na vida de Baraque. E que a Virgem poderosíssima, que intercede por nós, possa estar com você hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deixe seu like, compartilhe esse estudo bíblico com os grupos de oração que você tiver, com o grupo da família. Tem sido forte, né? Aprender essas pequenas coisas que estão escondidas no texto, que são tão profundas. E eu te espero às 22 horas hoje, no Cerco de São Rafael, no Poderoso Terço dos Anjos. Convide todo mundo, esteja presente. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao meu e ao teu coração. Deus, Ele é poderoso e Ele é capaz de transformar a nossa vida. Deus te abençoe. Amanhã, às 20h15, de novo aqui, o Estudo Bíblico. Eu espero você.